Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre o profeta Elias em depressão. Tiago 5,17 diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Eu tenho estudado sobre a vida do profeta Elias nas últimas semanas e tenho visto algumas coisas que são muito fortes sobre a sua pessoa e sobre a sua missão. A Bíblia nos mostra que Elias foi um profeta singular, um homem cuja origem é desconhecida. A Bíblia diz apenas Elias o tesbita, ou seja, que vinha de Tesba, um pequeno lugarejo perto de Gileade. Nada fala da sua família ou ainda da sua genealogia. Nada sabemos de seus pais, nada sabemos da sua infância, nada sabemos do seu passado. Apenas Elias o tesbita. Alguns afirmam que era descendente de Arão, outros que era da tribo de Benjamim, mas a Bíblia diz da sua origem Elias o tesbita. Ele entra em cena e de forma rude se apresenta ao rei Acabe sem pestanejar, determina por suas próprias palavras que haveria seca em Israel por 3 anos e 6 meses, devido à idolatria do povo. E tal qual ele falou, assim aconteceu. A calamidade se instalou em Israel e vidas, com o passar do tempo, começaram a morrer por causa da fome e da sede. O tempo passa, Elias é perseguido, buscam ele por toda parte e finalmente ele se apresenta a Obadias e esse fala a Acabe e, marcado o encontro, Elias faz uma proposta, que todo Israel esteja no Monte Carmelo, assim como os profetas de Baal e de Acera. A história nós conhecemos. Os profetas de Baal fizeram de tudo, mas nada aconteceu, e fogo algum caiu do céu. Elias, então, naquele mesmo dia, na parte da tarde, começa a preparar o altar do Senhor, que estava em ruínas. As 12 pedras, simbolizando uma de cada tribo, precisavam estar unidas novamente. E aqui é um ensinamento: não existe fogo de Deus em altar destruído. Depois ele cava uma valeta ao redor do altar. Sacrifica o novilho, manda ser derramado 12 cântaros de água, de forma que tanto o novilho, a lenha, as pedras e a terra, que antes estava extremamente seca, agora corria água ao redor do altar, indicando separação, santificação, separando o que é santo do que é impuro. A água é um elemento de divisão. Ela serve para separar, embarcar territórios. Elias clama e Deus responde com fogo vindo do céu. Todo o povo de Israel brada: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Os profetas de Baal tentam escapar, mas são aniquilados pelo povo e pelo profeta. A missão ali é cumprida e com grande êxito. O povo sabe, o rei sabe, a nação sabe. Quem sobreviveu sabia que o Senhor é Deus em Israel e que Baal era um grande engodo. Deus respondeu com fogo. Além disso, a seca estava terminando e a chuva estava vindo através da oração de Elias. Que festa, que alívio, que lindo, que vitória! Agora tudo vai voltar ao normal. O povo vai adorar a Deus novamente, vai haver santificação, vão voltar a serem fiéis a Deus. Assim pensava Elias. No entanto, o rei Acabe relata tudo o que ocorreu para Jezabel, sua esposa. Jezabel era da Fenícia. Seu pai era um rei e também um sacerdote de Baal. A criação de Jezabel tinha sido voltada para adorar a Baal. Acabe era fraco, não tinha pulso firme e, por causa de seus pecados, não tinha autoridade divina para pôr ordem na casa. Foi um rei com escolhas erradas. Queria se voltar para Deus, mas não tinha forças. Jezabel reinava em Israel e sobre o rei Acabe. Ela dominava e Acabe assistia. Quando Jezabel ficou sabendo do ocorrido no Monte Carmelo, ela foi tomada de mais demônios, se isso é possível, e com ímpeto disse a Elias através de um mensageiro: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E Elias ficou com medo. E aqui começou o problema de Elias. Ele temeu a afronta de Jezabel. Ele temeu, pois em seu pensamento não havia mais profetas de Deus em Israel, pois todos, pensava ele, haviam sido mortos por Jezabel. A Bíblia diz que ele se foi, mas não foi mandado por Deus para Berseba, mas quis ir de moto próprio. Deixou seu moço e foi ao deserto, talvez
uns 5 quilômetros de distância, e se assentou debaixo de um zimbro e pediu a Deus pela morte. Muitos interpretam aqui que ele entrou em depressão, mas não é esse o quadro, no que eu posso entender. Ele estava com medo, decepcionado, angustiado e triste com toda a situação. Profundamente triste. Medo de Jezabel, medo de suas ameaças, medo de suas promessas, medo de seus atos contra os profetas de Deus. Decepcionado com o povo, decepcionado com Acabe, decepcionado com os resultados de sua missão, pois em vez de gerar santificação para a nação, trouxe perseguição ainda maior para ele e para quem servia a Deus. Angustiado com a incerteza do futuro, angustiado pelo medo que lhe tomava conta de seu ser, angustiado com a solidão que o perseguia em meio àquele deserto espiritual e terreno. Lembrando que a situação de Elias era uma situação muito delicada. Triste com as coisas como elas são, onde parece que a injustiça tem mais força que a justiça, onde a mentira parece prevalecer sobre a verdade, onde o tempo de sofrimento parece ser maior que o tempo de felicidade, onde o certo parece ser errado e o errado parece ser certo, onde as pessoas sabem que existe um Deus, mas preferem adorar ao diabo. Ele estava perdendo a razão de viver porque temeu Jezabel. E aqui é uma lição muito forte. Qualquer um que vai para onde Deus não mandou, com medo, pode perder aquilo que foi reservado para ele. Elias não perdeu porque ouviu a voz do Senhor, temeu e entendeu o que precisava ser feito. Deus nunca mandou Elias fugir de Jezabel. Não veio a palavra do Senhor dizendo, vai a Berseba ou ao deserto, ou então fuja de Jezabel. Ele foi porque quis ir e Deus respeitou o livre-arbítrio de Elias. Elias fugiu porque era humano e na solidão daquela escolha clamou a Deus pela morte. Deus nos coloca em situações difíceis muitas vezes para nos provar, mas outras vezes somos nós mesmos que entramos nelas. Deus foi misericordioso enviando um anjo para de alguma forma trazer um alívio ao profeta com sua alma aflita. O anjo traz comida por 2 vezes. Interessantes são as palavras que o anjo na segunda vez diz ao profeta Elias. Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Deus sabia para onde Elias iria? Com certeza, por isso o alimentou bem. Mas chegando em Horebe, o mesmo Monte Sinai, Elias entra em uma caverna e a pergunta de Deus para Elias é: que fazes aqui, Elias? Era como se dissesse: Elias, preciso que você coloque para fora o que há em teu coração. Era como se Deus fizesse um tratamento com Elias. Precisa pôr para fora ou vai te destruir. Aqui está o segredo para a vitória. A Bíblia diz na carta de 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não estou dizendo que Elias pecou por ter ido a Berseba e por conseguinte ao deserto, mas que quando você coloca para fora o que sente, isso pode ser tratado. Quando você guarda e esconde, você adoece ao ponto de poder formar até uma raiz de amargura e estragar não somente a sua vida, mas de outros que vivem junto a você. As 2 respostas de Elias ocorrem 2 vezes seguidas das mesmas 2 perguntas de Deus. Ele tinha feito a missão correta e ainda assim corria o risco de vida. Além disso, estava só, se preocupando qual seria o futuro de Israel, assim como o seu futuro. Deus manda ele sair da caverna. Precisa sair do estado em que se encontra e ver coisas maiores e diferentes. Deus está dizendo a ele: tem uma visão certa de quem eu sou. Houve então um vento forte, depois um terremoto, depois fogo, todos usados como elementos divinos de juízo. Mas Deus fala através de um cício suave, mostrando a Elias o seu amor. Há escritos judaicos que dizem que Deus falara a Elias dentro da caverna, dizendo: por que és tão duro com Israel? As nações pagãs, são elas melhores? Não sabemos se essas palavras são verdadeiras, mas podemos ver que Elias era rude demais muitas vezes. E preste atenção no que eu vou dizer. O excesso de zelo acaba com a obra de Deus. Tudo precisa ter um tempero. Todo exagero acaba por conduzir a um pecado.
Deus é juízo, mas também é amor. E ele é amor, mas também é juízo. Ele não somente é uma coisa ou outra. Há pregadores que enfatizam tanto um lado em detrimento do outro e esquecem que precisam ter um meio termo para que as pessoas entendam como Deus fez todas as coisas e como devemos nos portar diante delas. Há dia, mas também há noite. A pretensão de Elias se achar único e insubstituível pode ter-lhe custado o privilégio de continuar executando a obra de Deus. Deus tinha profetas guardados através de Obadias em cavernas, além de 7.000 que Deus conservou em Israel, que não se dobraram para Baal. A Bíblia nos mostra, no livro de 1 Reis, capítulo 22, verso 6, que haviam cerca de 400 profetas de Deus ainda. Isso apenas 3 anos depois deste acontecimento. Deus dá uma missão a Elias, como forma de sair daquela situação e dar a volta por cima. Essa missão era para ungir um rei na Síria, Azael, ungir Jeú como rei em Israel e ungir Eliseu como profeta. 6 anos se passam, mas ele ungiu apenas a Eliseu. Atrasou em 6 anos o trabalho de Deus na nação e ainda perdeu a oportunidade de ter visto o fim de Jezabel. Eliseu sim veio a ungir a Azael e a Jeú, mas Deus tinha dado essa ordem para Elias fazer, e ele não fez. Não sabemos o que ocorreu em detalhes aqui, mas tudo parece que Elias não achou propício ungir ambos os reis naqueles dias. Deus sabe de todas as coisas. Deus foi bondoso para com Elias e continuou usando ele para diversas missões depois disso. A Bíblia nos mostra que Elias esteve junto à vinha de Nabote e perante o rei Acabe e Jezabel entregando uma profecia a respeito de suas mortes. Também, quando estava para ser arrebatado, Deus o conduzia em diferentes missões para diversas cidades. Saiu de Gilgal, foi para Betel, de Betel foi para Jericó, depois foi para o Jordão e sempre por ordem divina. Deus estava com Elias todo o tempo, até o seu arrebatamento, e de forma alguma, creio ele, esteve em depressão. Medite nessas palavras. Que Deus te abençoe.